Paz seja convosco. Estamos iniciando mais um Pode Fé TV. E conosco, aqui, o grande pastor Eric Carvalho, esse grande também músico. Eric, seja muito bem-vindo. Pastora Nazaré, que alegria estar aqui. Quero lhe parabenizar por essa iniciativa linda. Eu acredito muito no potencial que Deus colocou, na sua vida e na sua família, nessa missão linda. Meu amigo Pastor Júnior, cara que eu tenho um carinho extraordinário. Parabéns por esse projeto, é uma alegria fazer parte dessa história. Nos conte um pouquinho sobre o pastor Eric Carvalho, a sua infância e o que marcou um grande momento de fé na sua vida. Eu fui para a igreja sozinho. Aos 8 anos de idade, entrei na igreja do Evangelho Quadrangular, pela primeira vez. E meus pais me levavam para festas, né? Mas algo dentro do meu coração dizia que meu lugar era outro. Então minha jornada de fé começa com a palavra-chave que abre qualquer porta. A palavra-chave que nos leva a lugares altos. Qual é? Servir. Então eu chego na igreja e não tinha ninguém na igreja para tocar bateria. Então eu comecei a tocar bateria. Não tinha ninguém depois para tocar baixo. Comecei a tocar baixo. Aí todos os cantores, gente, inclusive que a gente conhece, tinham desviado na época. E não tinha então quem cantasse. Então eu fui cantar. Meu ministério, tanto pastoral como musical, ele não Eles começou... começaram juntos ou a Primeiro música? musical. A música. Primeiro musical, Aí, quando não tinha ninguém para cantar, eu tive que cantar. Para servir a igreja local. Então, não foi um cara que sonhou cantar, sonhou pregar, não. Eu disse esses dias, em outra entrevista, eu disse o seguinte: eu acredito muito no fluir do Espírito Santo. Ele vai conectando as pessoas. E ele me conectou, ele me colocou no lugar certo. E aí, essa coisa de cantar, daqui a pouco, naturalmente, alguém me chama para pregar. Aí minha história, tanto cantando como pregando, começou no grupo de mulheres. Por quê? Porque na época o grupo de mulheres era chamado de grupo de senhoras. Então não tinha o apoio da galera do louvor, não tinha o apoio dos principais irmãos e líderes da igreja. Os levitas, Não tinha. Então era um lugar que tinha para eu servir, né? E ali mesmo eu comecei a pregar, então sempre para servir. Agora, um momento de fé, que a senhora perguntou, é o seguinte: com 12 anos, os meus pais se separaram. Foi quando eu ganhei minha mãe para Jesus. Então você não vem de uma família cristã? Não, fui para a igreja sozinho. Ganhei minha mãe para Jesus e nessa separação dos meus pais, eu acordava de madrugada para expulsar demônios de minha mãe. Então, filho único, eu estava lá, minha mãe estava passando por um problema emocional, né? Ficou muito abalada com aquela situação. E eu acordava de madrugada para orar por ela. Ali foi meu campo de batalha. Enquanto os colegas estavam dormindo, eu estava lendo a Bíblia e orando. Estava dizendo: olha, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu estava ali falando da minha fé. Tem um pouquinho os papéis, né? Porque espera-se, né, que a mãe seja aquela intercessora do filho e o senhor estava ali intercedendo por sua mãe. Então, minha jornada de fé começou aí. Foi quando esse desafio apontava para o meu propósito. Eu sempre digo que o nosso propósito, ele vai deixando rastros ao longo da nossa vida. E algo que aponta para esse propósito são os nossos desafios. Então, aquele desafio estava mostrando que eu seria alguém que seria usado para libertar pessoas, para edificar vidas, para pregar a palavra, para levantar a fé de gente que está abatida. Eu não estava entendendo nada, mas Deus estava me treinando para eu fazer o que hoje, e há alguns anos, eu faço. E você viu alguma pessoa que te influenciou tanto na fé quanto na música? Sim. Musicalmente, eu me lembro, na infância, meu pai ouvindo discos de Elvis Presley. Então eu tive uma boa influência musical. Elvis Presley, Bill Haley, B.B. King, ouvia isso na minha infância, né? E depois, obviamente, na igreja, eu tive influência de toda aquela galera dessa época, da década de 90, né? Kleber Lucas, Toque Nortar, Domício Júnior. E espiritualmente, ministerialmente, Deus colocou muita gente no meu caminho. Pessoas simples,
pessoas que faziam parte da minha igreja, pessoas que estavam ali para servir. E essas pessoas me ensinaram a ler a Bíblia, a amar, ler livros de Deus, a falar sobre Deus, a orar. Teve uma pessoa mesmo que eu andei por muito tempo, que me ensinou a andar sempre com esboço, a ter uma pregação. Claro que a gente, ao longo de uma jornada pregando, né? Afinal, eu prego há mais de 20 anos, né? Obviamente que você não precisa Começou muito jovem, né? você não precisa mais ter um papel na mão. Pelo menos eu não costumo mais andar assim, né? Mas no primeiro momento eu andava assim, dentro da Bíblia, um esboço, sempre preparado. Porque até chegar o momento que você, né, vai tendo uma vivência com a palavra, que o Espírito Santo encontra elementos dentro da sua mente, do seu coração, para usar na hora que precise. E esse chamado pastoral, esse chamado também musical, hoje, colocando na balança, hoje qual é o que mais predomina na sua vida? É o chamado pastoral ou o chamado realmente musical? Pastora, antes de lhe responder, eu quero lhe parabenizar, porque suas perguntas são muito boas. Muita gente pergunta isso. Olha, tudo começou com a música, para servir, né? Mas eu tento, ao longo desses anos, encontrar eu já mapeei, escrevi, para tentar encontrar, assim, será que é mais isso ou mais aquilo? Eu mesmo já me perguntei, Já né? se questiona, né? Mas quando eu boto na balança, acaba igualando, entende? Igrejas normalmente me chamam para cantar e pregar. Mas aí tem um show. Mas tem um show que eu prego. Porque tem show que... Você também ministra durante, né? Tem marchas que a pessoa quer que eu cante e pregue. Shows de prefeitura que o cara sabe que eu sou pregador. Porque na parte do louvor é muito comum ter ministros de louvor ou cantores que contam testemunho. Mas pregar não são a maioria. Pelo menos não é o que eu vejo a maioria. De repente até ele faz, mas eu não vejo, né? E nem ouço falar muito. Então, como eu prego, então, quando tem um conselho de pastores por trás, eles dizem, olha, coloca ele para cantar e pregar, porque eu conheço, ele prega. Né? Ele não vai ser um evento assim mais, aquela coisa mais rápida. Não que tempo tenha a ver, né? Mas sobre profundidade. Então, respondendo sua pergunta, é as duas coisas. Aí vai ter uma igreja, tipo, eu vou estar na nossa sede estadual domingo agora, fazendo o quê? Pregando de manhã, né? Mas na outra vez que eu estive lá, eu fiz o quê? Eu cantei. E na outra, cantei e preguei. Então acaba empatando. Eu amo as duas coisas. Pastor Eric, como é que o senhor se prepara antes de uma grande ministração e antes de entrar no palco para fazer esses grandes shows, né? Gospel? Eu acho que a primeira preparação, ela vem na jornada. Né? Uma vez eu perguntei a alguém, vem cá, que dica você daria para alguém que nunca subiu no palco? Para ele ir lá e arrebentar? É complicado, uma pessoa que nunca viveu aquela história, né? Então, a preparação, ela vem de uma história. Então, uma história de oração, de ouvir, de buscar, de ler, de estudar. Por que não dizer isso, né? Agora, a preparação imediata, ela ocorre primeiro vocalmente. Então, eu faço acompanhamento com fono, né? Então, eu faço aquecimento, hidratação. E espiritualmente, com toda certeza, profetizando, me conectando, né? A galera que me acompanha a banda sabe como é. No início, nem todo mundo entende, mas algumas vezes eu mudo a história. Eu vou com a ideia, mas na hora de subir, opa, não é isso. Aí eu vou e digo, ó, vai fazer assim. E às vezes eu deixo algumas opções. Olha, se eu falar isso vai ser assim, depois vai ser... Porque a preparação que você pergunta é justamente você estar ligado no ambiente, na atmosfera do que Deus quer fazer. Eu já fiz isso várias vezes em eventos importantes. Conexão com o Espírito. Totalmente. Eu já deixar tudo ensaiado e chegar na hora e olhar e mudar mesmo. Completamente. Já fiz shows de seguir certinho o que foi ensaiado. Mas já fiz shows de igual importância, grandes também. Né? Me lembro de um grande show que a gente fez em Feira de Santana. Fizemos a primeira música, o Espírito Santo, opa, não é aqui. É outra estratégia.
parei Mudou tudo completamente. na hora e quebrei o padrão ali. E aí eu senti que espiritualmente não tinha entrado na primeira. Não fluiu. Pra quem tava olhando, tava ótimo, a galera tava pulando, mas eu não tava algo em você sentindo a não unção. tava. Porque assim, pular é maravilhoso, mas tem que ser com a unção. Na presença, né? Pular só pra galera suar, não. Gritar só pra galera suar. Fazer um melisma, mostrar a potência vocal, a banda ensaiada, o solo de guitarra. É que nem escolha de repertório. Eu não vou escolher porque tem um arranjo melhor, porque minha voz fica brilhante melhor. Não, não é sobre isso. Isso é bom, isso é importante. A gente ensaia pra isso. Mas o mais importante é como eu vou tocar o coração de quem tá ouvindo. E falar em tocar o coração, nessas apresentações, o senhor já presenciou uma grande transformação de vida ali naquele momento em que o senhor estava louvando e juntamente ministrando a palavra. O senhor tem algum testemunho de fé e vendo a transformação da sua música impactando vidas? Já. Teve um, e de novo, sempre, às vezes a gente foca em coisas grandes, a gente já viveu coisas grandes, mas o que mais me marcou de ouvir testemunho foi uma pessoa que ia matar outra pessoa. Eu fiquei sabendo disso depois. Eu estava ministrando num lugar, num órgão público. E aí, no meio da ministração, uma pessoa pede a oportunidade. Pastor! Vou dar um testemunho. Eu falei, olha, queria dizer que há X tempo atrás, há tantos anos atrás, sei lá, uns 2 anos, eu peguei um revólver, coloquei as balas e eu tava indo para descarregar na cabeça de uma pessoa. Assim, eu disse as características de que era a pessoa em relação a isso. E na hora que eu tava passando, você tava ministrando numa igreja. Nossa. Eu vi, ele já me conhecia, parei, entrei na igreja. E ali eu aceitei Jesus. Então, primeiro Como diz, ele, a palavra não volta vazia, né? em primeiro lugar, ele não matou. Em segundo lugar, ele Amém. se converteu. Então, esse testemunho me marca porque às vezes a gente está falando uma palavra, ou um show, ou uma palestra, e a gente não sabe. Talvez para você ali não foi a sua melhor performance. Cantando, pregando, ou dando treinamento, uma palestra. Mas, às vezes, tem alguém ali. Que recebeu a mensagem, recebeu de foi uma transformada forma. pela mensagem. Esses dias eu vi, alguém até me mostrou, né? Eu tava ministrando, aí o cara chegou e disse assim, você lembra desse dia aqui? Aí mostrou uma ministração de 1 ano e pouco atrás. Eu falei, lembro. Esse dia mudou a minha vida. Depois desse dia que minha vida foi completamente transformada. Essa ministração aqui mudou a história da minha vida. Então, esses testemunhos alegram muito a gente, né? Muito. E tem uma música do senhor que vem do alto. É composta pelo senhor, né? O senhor compôs essa música. Como foi essa inspiração? Porque muitas pessoas testemunham, né, o impacto dessa música. Conheço pessoas que usavam a sua camisa o tempo todo em prol de um grande objetivo. Esse objetivo foi alcançado. Então, o que te inspirou? Que essa música realmente é muito bonita, ela nos toca bastante. E quando a gente, né, vem do alto o meu socorro, e a gente realmente é muito envolvido, né, por toda aquela mensagem. Pastora, Deus falou comigo algo hoje. Fez que ele me disse assim, às vezes a gente quer as coisas no nosso tempo. E se as coisas acontecerem no nosso tempo, elas vão ter um impacto na nossa vida. Mas o que Deus deseja é que as coisas aconteçam no tempo dele para que esse impacto possa chegar a mais pessoas. Amém. Então essa música é exatamente isso. Eu estava pensando na vida, né? Porque a minha vida é uma entrega. Minha vida é um milagre. Tudo que aconteceu e acontece é fruto de um milagre. Então, não sou filho de pastor, não sou filho de ninguém importante que foi lá, me apadrinhou, né? E me tornei pastor muito cedo. É algo que normalmente não acontece com pessoas que não têm alguém na família ali para fazer. Então eu estava preocupado. Ia casar, me casei
né, há 16 anos atrás, e aí isso foi algo que vem acontecendo. Casei, né, melhor dizendo, e depois de casado, passam-se alguns anos, e aí como vai ser o futuro? Né? Eu vivo do ministério, faço o quê? Como é que vai ser? E a pressão social, né? Na época, você casa, então você pensa em um monte de coisa. Como vai fazer isso? E aí, numa madrugada, eu saí no condomínio que a gente morava, com um cachorrinho que a gente tinha na época, e fazendo essa pergunta a Deus, no meio do condomínio veio esse refrão. Vem do alto. Aí eu senti, cara, isso aqui não é normal, não. Aí eu olhei pro céu, peguei o celular, gravei, né? E esse louvor realmente marcou a minha vida. Tem 10 anos, fez agora 10 anos, a gente Já acabou tem de... 10 anos. O tempo voa. A gente fez agora um clipe em comemoração a esses 10 anos, um clipe novo, porque tem aquele da Chapada Diamantina, e a gente gravou um novo agora com o público. Tem uma pastora daqui de Dias Dávila, pastora jesuíta, que repostou esse vídeo e eu não sabia. E ela disse, obrigado, e botou um texto, né? Eu até printei. Você não sabe, mas na época que você lançou esse louvor, que tava passando por a maior luta da minha vida. Ela descreveu o que ela tava passando, não sei se foi algum problema emocional, eu não me lembro do que dizia o texto. E esse louvor foi uma resposta de Deus para a minha vida. Muito obrigado e tal, tal, tal. E eu tenho ouvido isso por onde eu vou, né? E experiência com Deus, experiência de oração. Essas músicas normalmente não vêm de uma intenção minha. Não é do homem. Não é, esse refrão vem do alto, meu socorro vem de Deus. Tava lendo nada, não. Simplesmente, madrugada, veio essa coisa, buf, aí eu olhei pro céu, gravei. Tanto é que eu demorei de finalizar ela, porque eu fiquei com medo de estragar. Eu disse, pô, se eu fizer, eu posso estragar a música, né? E na hora certa que ela finalizou, tá? Ali sim, aí eu estava estudando a Bíblia, e aí o Espírito Santo me pegou aquele refrão e disse, agora você finaliza ela. Aí veio, de onde vem aquilo que minha alma anseia, né, que os meus olhos querem ver, de onde vem aquilo que eu tanto busco e preciso e só Deus sabe. Não vem do homem, mesmo que possa prometer. Não vem da terra, e sim de quem tem todo o poder. E por que você escolheu ali a Chapada Diamantina para fazer aquele clipe? Esse clipe foi um milagre, porque quando Deus nos dá a visão, normalmente, um bom sinal de que é Deus te dando a visão é se essa visão for maior do que a sua condição. Se você olhar e dizer, pô, mas isso eu não tenho isso. Eu não consigo. É um ótimo sinal. Eu não posso. Então ótimo, que bom, que bom. Então na época, eu me lembro, né, pessoas dizendo, não, mas vai no monte tal, vai no morro tal, né? Mas só me vinha Chapada Diamantina. É sonho, eu não vi ninguém gravando lá. Talvez tenha até alguém que gravou lá também, deve ter, né? No lugar daquele, certamente alguém gravou. Mas era, sabe, vinha na minha mente. Na verdade, eu nem sabia que seria no... Se conectou muito bem com a música. Total. Tem gente que pensa que é chroma key. No tempo de hoje, inteligência artificial. Cara, inteligência artificial. Não, nem tinha. Nem tinha, foi valendo mesmo. Então, eu saí daqui, vou contar algo que eu nunca contei. Naquele dia, eu tava sem o dinheiro pra gravar aquele clipe. Mas surgiu no meu coração a resposta de que era o momento. Vai e grava. Vai e grava. O que eu fiz? Liguei pra galera. Vamos gravar esse final de semana. Ou foi um dia de semana, não me lembro. Vamos gravar amanhã. Foi assim. Vamos gravar amanhã. E bem ali, né? Bem ali, na Chapada. Aí eu fui, entramos no carro e fomos. Mas o detalhe é que eu não tinha dinheiro pra nada naquele dia. Mas eu senti no meu coração que eu deveria ir naquele dia. E eu fui, sem nada. Para comer, para hospedar, para abastecer a volta. Só tava o carro com a gasolina para ir. Né? Quando nós chegamos lá, aí o primeiro milagre acontece. Um irmão que foi conosco, fazer o apoio, que ali foram, acho que 2 dias de gravação. Aquele clipe. A gente subiu várias vezes, fiquei com a perna doendo. Aquela pedra ali onde eu fico não é um lugar muito seguro. Não é? Aparentemente. Aquela pedra, assim, tem um lugar que eu tô em cima que mostra a pista. Mas aquele lugar que mostra aquele... Ali não é muito seguro, não. Ali é uma pedra, só aquele pedaço. Nossa.
E aí... E o senhor ficou muito solto. Ali era meio perigoso. Nem tensão ali demonstra. Ali era um pouco perigoso. Aquele lugar ali que mostra aquele vale lá atrás. E aí, acredite, o cara disse, pastor fulano viajou. Por que vocês não dormem na casa dele? Os caras eram amigos desse pastor. Não era nem da Quadrangular, um pastor da igreja. Já economizou ali a diária, né? Aí chegou lá o cara que filmava, né? O Raymond, que foi quem filmou. Ele fez um macarrão, né? Já tinha todo o material na casa do pastor. E Deus foi fazendo, né? Aí, o senhor providenciou tudo. Aí entrou o dinheiro e tal. Eu tenho muito testemunho disso. Eu já fiz muita coisa de milagre. Eu já fiz coisa de estar no altar. Eu me lembro eu cantando no Jesus Vida Verão, lá no Espírito Santo, lá na Orla, né? Em Vila Velha. No mesmo evento que André Valadão gravou aquele DVD Fé, aquele bem quando ele estourou. E eu tava lá com a banda, a gente tinha feito Vida Verão. E no dia seguinte a gente fez uma igreja, louvor e palavra. No final, o pastor fez uma oferta de missões. E disse, olha, dê tudo o que você tem. E eu só tinha no meu bolso o dinheiro da banda. Porque foi um show, então tinha o cachê da banda, da equipe, né? Eu só tinha aquele dinheiro. E a banda ia voltar no domingo após o culto e eu ia ficar uma semana ministrando em outras igrejas. Adivinha o que aconteceu? Peguei e dei tudo que eu tinha. Era o dinheiro dos caras. E já imagina, o que eu vou dizer pra esses caras, né? Porque dá problema, esse negócio de não pagar as pessoas. Complica. Aí eu disse, pô, como é que eu vou conseguir esse dinheiro pra pagar esse menino? Acredite, pastor, quando eu botei no altar, que eu vou voltando, na hora que eu sento, um cara vem assim, coloca no mesmo bolso. Aí eu fiquei naquela, quanto será que tem aqui, né? Eu preciso pagar os meninos. Quando acabou, fui no banheiro, tinha o valor que eu dei no altar. Mas o testemunho não vem agora, o testemunho é melhor ainda. Quando eu saio do banheiro, vem um outro senhor, tava assim, irritado, falei, será que o cara vai me dizer algum desaforo? Ele, toma aqui pra eu não me arrepender. Ó. Pá, colocou na minha mão, deu as coisas, saiu 8 vezes o valor que eu botei no altar. Nossa! Aí eu fiquei de boa aquela semana. É como dizem, né? O Senhor não deve nada a ninguém, né? Exatamente. Quando nós trabalhamos para o Senhor trabalha para nós. É muito bonito, pastor. Pastor, o senhor também é um grande influenciador dos jovens. O senhor é um grande líder de jovens. Como é que o senhor vê esses desafios de como envolver o jovem cristão nesses meios tão digitais hoje? O primeiro passo é a gente entender que tudo tem um propósito. Qualquer coisa na nossa vida que a gente faz com propósito amplia a capacidade da gente gerenciar melhor. Então, quando a gente entende que as redes sociais, a nossa influência, o trabalho com o jovem, isso tudo precisa girar em torno de um ideal. Qual é o ideal? Aproximar essas pessoas de Deus. Quando o jovem usa a internet assim, o resultado é outro. Então eu, enquanto líder, enquanto influenciador, eu procuro todos os dias entender que cada coisa que eu estou fazendo ali tem um objetivo. É claro que a gente, uma hora ou outra, vai tirar uma foto, vai dar risada e tal. Mas até isso é uma forma de atrair atenção. Porque a sociedade está levantando totens. Olha, é assim que você tem que ser. A sociedade está dizendo, olha, se vista assim, fale assim, se comporte assim, use isso. A sociedade o tempo todo está levantando pessoas para atraírem a atenção dos jovens. Então, a nossa responsabilidade é que através da nossa vida o evangelho seja pregado. Pregue o evangelho. Se preciso for, use palavras. Então eu acredito que o tempo em que as pessoas vão apenas ouvir ou ler o que você disse, ele já não está assim mais. As pessoas querem ler você primeiro. Elas querem ouvir a sua vida, não suas palavras, né? Então a internet vem como um veículo para propagar essa mensagem que a gente vive, né? E hoje os jovens eles são muito conectados, né, com esse mundo digital, com várias redes sociais. Como hoje o jovem pode ser atraído através dessas redes digitais, mas tendo fé, né, e o firme fundamento que Cristo é que salva, Cristo é que batiza, Cristo é que liberta e que Cristo brevemente voltará. Como trazer essas verdades para o jovem hoje? Porque eles estão ali sendo alimentados por várias correntes, né, de doutrinas. Como é que o senhor hoje vê
como atrair ele para a verdade do Evangelho? Tem a ver com aquilo que a gente vive, como eu disse na resposta anterior. Né? Uhum. A melhor maneira de se pregar é vivendo. Então, a maneira que eu consigo atrair as pessoas é quando tendo o seu testemunho. O testemunho. De vida. De vida, porque a gente prega. Eu faço reflexões, hoje eu postei uma, ontem postei outra, amanhã eu vou postar outra. Tem um monte de conteúdo aí rodando na internet. Eu acredito no poder da palavra de Deus pregada, cantada, mas a influência maior que nós temos é através da nossa vida. Porque quando eu olho nos olhos, eu vejo um pouco da alma da pessoa. Né? Quando as pessoas olham para a nossa família, em uma sociedade que cada vez mais levanta a bandeira contra a família. Uhum. Então, ainda que eu não falasse de família, eu acredito na família. Eu defendo a família. Eu amo minha família. Eu cuido da minha família. Né? Quando eu estou cuidando da minha esposa, honrando a minha esposa, eu até postei hoje de manhã um corte de um podcast que eu falo sobre fidelidade. Isso não está na moda. Está na moda o contrário. Ao contrário. Infidelidade. Né? Então, quando eu sou fiel, eu estou pregando. Então, quando eu estou ali em um momento com a minha Parece esposa... que os valores viraram caretas, né? Então, a fidelidade hoje é careta. Ser fiel. Então, eu acredito muito no poder da nossa vida. Aquilo que está sendo pregado na rede social é o que eu vivo. É quando eu posto que eu estou na igreja. É quando eu posto que eu estou lendo a Bíblia. É quando eu posto um louvor. Né? Quando eu posto cumprindo a missão em um lugar simples, fazendo a obra. O mesmo cara que estava naquele palco também foi lá e atendeu a uma outra coisa simples. Eu acho que isso tudo está pregando. Como é que você vê hoje a música cristã influenciando essa geração? A música é um veículo que traz cultura, valores e que traz também a nossa fé. Então, os jovens sempre foram muito influenciados pela música. Se você olhar a cultura dos povos que nos antecederam, né? Movimentos literários, né? Que a gente estudava na escola, não é isso? Sempre tem a música. A música está sempre no meio, né? Movimento hippie, não tem música? Né? Revoluções, sempre tem um som musical. Protestos. Né? A quem meu pai chama a música... Né? Eu vou dizer que Edson Gomes, meu pai diz, isso é música de sindicato. Né? É verdade, não é isso? associa. Não associa? Associa. Ou seja, cada movimento tem um som. Uhum. Né? Então, nosso movimento de fé também tem um som. Tem. Né? Não necessariamente um ritmo, mas uma mensagem. Então, a música tem o poder de entrar onde, às vezes, a pregação não entra. Né? Eu vi esses dias, certamente você já viu algumas vezes, gente famosa dizendo, poxa, eu estava passando situação tal e a música tal falou comigo. De repente, pessoas que não iriam para a igreja. Pessoas que não iriam ouvir um pastor. Né? Então, eu entendo também que quando Deus me dá a oportunidade de exercer o ministério pastoral, pregando sim, mas também entrar em lugares que o ministério pastoral não entraria. Cantando, tem algo que né? o senhor falou, pastor, agora, e eu lembrando o senhor ministrando em uma convenção de jovens, e os jovens ali, às vezes a gente vê eles mais conectados com a música do que até com a própria palavra. Total. A gente vê eles ali se quebrando com o louvor, né? E às vezes mais do que a palavra, né? É preciso usar isso com intencionalidade. Né? Nós fizemos um encontrão na Quadrangular Salvador agora mês passado, ou melhor, no início desse mês, primeiro sábado, e foi isso que aconteceu. Eu acabei não tendo aquele momento palavra mesmo ali. No meio do louvor, eu entrei e trouxe uma reflexão de talvez uns 10, 15 minutos. E a galera vidrada, porque a música tinha trazido eles. Então é importante usar essa influência da música. Aquela atenção. A atenção. A atenção é o que vai
E abrir aquela a porta do tensão coração. traz também uma conexão com os céus, né? Exatamente. Que eles estão ali também sendo atraídos, sendo envolvidos, e o Espírito Santo está trabalhando. É, Trabalhando. eu lancei a música Ressuscitou, né? Há uns 3 meses atrás. E eu inicio a música dizendo: a mensagem mais importante. Jesus morreu, mas ao 3º dia, ele ressuscitou. Imagina, qual é a mensagem mais importante? Ressuscitou. Ressuscitou. Imagina você botando isso na sua casa. Imagina aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aquele tio, aquela prima cantando que Jesus ressuscitou. Imagina, a música diz assim: louvado seja meu Senhor e meu Salvador. Imagina uma pessoa que diz que Jesus é o Senhor e Salvador e que ele ressuscitou. Você está levando a mensagem. Essa pessoa está aceitando Jesus. Essa pessoa está se reconciliando, essa pessoa está invocando, está declarando que Jesus ressuscitou. É a coisa mais importante. Às vezes, se você mandar ela repetir aquela frase, ela não repete, mas ela canta. E o coração está falando, está declarando, está aceitando. E ao aproveitar esse gancho aí, você ouviu alguma diferença entre ministrar e louvar? Boa palavra. Ministrar significa servir, né? Então, a diferença do ministro de louvor e daquele que está apenas louvando é que o ministro de louvor ele também está servindo a igreja, conduzindo a igreja a louvar. Então, eu posso chegar e posso louvar. Então, estou louvando aqui. Não necessariamente eu estou ministrando. Né? Ou eu posso estar ministrando e com um foco maior em ministrar do que em louvar. Mas normalmente quem ministra está levando as pessoas a louvar, também louvando. Então, de um modo geral, o que mais acontece é: eu estou louvando e também estou ministrando louvor, te convidando a louvar, né? Atraindo você para os céus. Pastor, uma música que marcou a sua fé. Vem do alto. Um versículo que te sustenta nos dias mais difíceis. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. E qual a mensagem que o Senhor deixa? Porque hoje, né, muitos jovens devem estar assistindo esse programa. E qual a mensagem que o Senhor daria para esses jovens fortalecer a sua fé nos dias atuais? Posso olhar para cá? Pode. Essa mensagem? Nos momentos mais difíceis, Deus está lhe dando a oportunidade de viver coisas extraordinárias. Ao invés de reclamar pelas dificuldades que você está vivendo, enxergue cada uma delas como uma oportunidade de Deus se manifestar a você. A palavra que eu deixo para você que está acompanhando esse podcast é: nada está perdido. Nada saiu do controle de Deus. Até a adversidade, até aquilo que alguém chama de maldição, eu declaro que Deus vai transformar em bênção na sua vida. Vou falar 5 palavras e o Senhor vai dizer o que vem em sua mente. Ok? Deus. Tudo. Família. Alicerce. Chamado. Propósito. Filho. Flecha. Pai. Amor. Trabalho. Missão. E esse foi o nosso bate-papo com o nosso pastor Eric Carvalho. E aguardamos vocês para o próximo Pode Fé TV.